Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de Teoria de Números. A aula de hoje está numerada como a aula de número 10, tá bom? E aqui, eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. Hoje é dia 6 de junho de 2022. Hoje era uma aula que estava programada para ser uma avaliação, mas aí por conta de alguns intercorrências a gente vai ter a avaliação daqui a 2 semanas, tá? A gente está com eu vou estar repetindo o cronograma antigo, mas eu vou estar atualizando ele para que vocês se localizem aí no tempo, tá bom? De trabalho. Eu também não mudei, não atualizei no sentido de tópicos, não, tá bom? A gente sempre vai trabalhar, sempre vai avaliar nas provas, né, o conteúdo que a gente está estudando, tudo bem? Vou compartilhar aqui com vocês a, a minha tela. Pessoal, rapidinho aqui, eu vou tentar fazer um teste também para ver se isso aqui gravou com áudio, tá? Porque eu tô com um fone diferente, pode dar um problema. Ok, deu certo. O áudio tá saindo. Ok, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vou deixar essa tela aqui porque, como eu tô com uma conexão ruim hoje, assim, mais ruim, vai ficar travando, tá? Já vou avisar. Beleza? Deixa eu ver se eu encontro vocês aqui. Ok. Então, olha só. Esse é o cronograma, tá? Que a gente tinha. Beleza? O que vai acontecer aqui? A gente vai fazer uma edição aqui, porque os tópicos não, não vão ser esses, né? A gente tem que fazer uma adaptação aqui, porque além das aulas que a gente não conseguiu dar, a gente vai fazer uma aula curta, mais curta, né? Pelo menos por esse tempo. Aqui a gente cancelou essa aula, não foi? Do dia 30. Eu deixei uma atividade, né? E a gente considera essa atividade aí como uma questão substitutiva. Esse dia aqui foi o dia da minha cirurgia que eu estava com atestado também, tá bom? Aí aqui hoje a gente tinha eu tinha programado uma aula de exercício com prova, tá bom? Mas aí a gente vai ter, a gente vai falar de divisores, múltiplos e divisores. Eu vou enunciar. Não, a gente consegue fazer o algoritmo da divisão, tá bom? Múltiplos divisores a gente entrega esse algoritmo aqui da divisão. Na aula que vem, deixa eu só olhar aqui no meu calendário. A aula que vem no dia 13 de junho. A gente trabalha com teoremas, né? Os teoremas que vêm da unicidade, né? Do MDC. Tudo bem? Pode até enunciar números primos, jogar talvez alguma introdução de equações de Fontina, mas sem muita promessa, tá? Os teoremas de MDC já são teoremas densos e teoremas muito bons também. Praticamente é o cerne desse curso, tá? E aí, no dia 20, a gente faz a nossa provinha, tá? Aí a gente faz dia 20, a gente faz a prova 2, tá bom? Essa prova 2 aqui, ela vai valer 6 pontos, tá bom? Lembrando que ela vale 6 pontos, porque vocês já fizeram uma atividade valendo 4 pontos, tá bom? Pessoal, fala aí no chat pra mim, vocês estão ouvindo, me ouvindo, tá falhando, como é que tá? Porque eu tô vendo que é o texto que não tá indo em tempo real, né? Tá, o áudio indo também já é alguma coisa. Eu vou fechar mais ainda uns arquivos aqui. Eu não consigo espelhar essa tela. Coisa aberta.
Eu acho que dá uma melhorada aqui. Bom. Então, olha só. A gente já viu esse conceito de divisores e múltiplos em um outro momento, né? A gente viu o conceito nos números naturais, tá bom? A gente trabalhou os inteiros e vocês tiveram também oportunidade até, né, de fazer atividades com os números inteiros, né, com o conjunto dos números inteiros. Então, vocês já viram várias propriedades e vocês também devem ter percebido que a gente trabalha com os números inteiros praticamente o que a gente trabalha nos números naturais. Porque a extensão, os inteiros é uma extensão, né, do conjunto dos números naturais. Tudo bem? E a gente sempre vai estar utilizando isso que a gente já sabe dos naturais, né? Como os inteiros, ele vai ser uma extensão que coloca os opostos dos naturais, por exemplo, a gente vai colocar os números naturais e os seus inversos, né, os seus simétricos. Então, alguns conceitos podem surgir diferentes ou novos, né, do que a gente já viu nos naturais. Por exemplo, como que a gente pode trabalhar os negativos, né? Então, pode ter conceitos que a gente queira trabalhar os negativos, que é um conceito que a gente não precisou dele no conjunto dos números naturais, tá bom? Mas, por exemplo, a divisibilidade é a mesma, né? A noção de divisibilidade, ela é a mesma. O que é a divisibilidade, né? O que é esse conceito? Quando que eu digo que um número divide outro, né? Um número inteiro divide outro. Do mesmo jeito, ó, eu digo que A divide B se eu conseguir um número inteiro C, que B é A vezes C. Tá? Então, essa relação aqui, ó, quando eu digo que essa relação aqui, essa relação B igual a AC, então, aqui eu estou falando, por exemplo, que para eu obter B, eu peguei o A e multipliquei por um número C, ou seja, eu tenho aí tanto um conceito de divisão quanto um conceito de multiplicação, né? Tudo bem? E essa relação aqui a gente vai chamar o A o divisor de B, o B o múltiplo, ou o B também divisível por A, tá bom? Todas as propriedades que a gente já trabalhou com divisores, ela vale aqui também, tá? Eu vou repetir algumas, mas eu trouxe as novas que são diferentes porque vai entrar um novo conceito. Ó, a notação é a mesma, a gente diz, ó, A divide B, né? Para denotar que A divide B, tá? A relação A divide B, ela é equivalente a uma relação de existe um C inteiro, tal que B é igual a vezes C, tá bom? E a gente também coloca esse daqui, esse corte, tá? Para dizer que não divide. E o que significa A não divide B? Significa que você não encontra esse C, né? Não existe um C. Não há esse C que você multiplica por A e dá esse B. Por exemplo, vocês podem me dar um exemplo? Dá um exemplo para quem é A, quem poderia ser A, quem poderia ser B, para que A divida B. E quem deveria ser A, quem deveria ser B, para que A não divida B. Hoje a entrega está menor que na sexta-feira ainda. Acho que se eu for limpando a cache vai melhorando. Ó, alguém deu uma sugestão lá no chat. Então, o Felipe disse que se eu coloco A igual a 2 e B igual a 4, ó, eu tô esperando, tô fazendo uma limpeza aqui rapidinho, gente. Deixa eu
Saio do Dropbox, melhoro. Acho que talvez a minha conexão tá ruim, porque os meus arquivos estão no Google Drive também. E aí ele fica demorando de entregar. Ó, 2 e 4. A gente pode dizer então que vale, né? 2 divide 4, pois 4 é igual a 2 vezes 2, onde esses 2 aqui é um número inteiro. Tudo bem? Agora, se eu pego A igual a 2 e B igual a 3, 2 não divide 3, pois não existe um B, deixa eu ver, um C inteiro, tal que 3 é igual a 2 vezes esse C, né? A gente não consegue esse número C. Não existe esse C inteiro aí, tá bom? Beleza? Então, para a gente apresentar novas propriedades aqui do conjunto dos números inteiros, né, com esse conceito de divisão, a gente tem esse conceito aqui de módulo, tá bom? Ah, lembrando que a gente pode fazer essa relação aqui é verdadeira, ó, a gente pode usar os negativos, né? O 2 divide menos 2, pois menos 2 é igual a 2 vezes menos 1, né? Essa relação aqui, 0 divide 0, é verdadeira, porque a gente pode dizer que 0 é igual a 0 vezes um C, para todo C pertencente a Z, tá? Só que aí a gente já não vai dizer que 0 é divisor, tá bom? Porque a gente não tem o conceito de divisor sendo o 0. Aí o 0 aí a gente mostra que essa relação vale, mas no fundo a gente não vai explorar ela muito não. No conjunto de divisores, quando a gente for definir, a gente vai tirar o 0, tá bom? 3 não divide 4, tá? Porque não existe C pertencente a Z, tal que 4 é igual a 3 vezes C. Tudo bem? O texto atualizou aí pra vocês? Acho que não, né? Tá travado, né? Mas a minha voz, como é que tá aí pra vocês? Pessoal, enquanto a voz estiver dando certo, a gente vai ficando. Tá com delay, né? Pessoal, eu não consigo resolver esse delay aqui, porque como eu falei pra vocês, eu não tô na minha estrutura normal de trabalho, que eu tenho meu computador melhor, e também nem a minha internet. E o meu notebook, esse problema é um problema do notebook mesmo, assim, apesar dele ser um bom notebook, a minha memória RAM não dá conta desse Google Meet aí. Porque o Google Meet, ele na verdade, ele consome muita memória RAM. Só para ter uma ideia, se eu tivesse com o PowerPoint nesse contexto, é porque eu tô com um sketchbook que ainda não consome tanto. Se eu tiver com o PowerPoint, aí estaria bloqueado, eu não estaria conseguindo fazer nada. De tanto que ele, junto com o PowerPoint, consome. Horrores. Eu não queria fechar o Telegram, porque se alguém precisar falar comigo, eu vou ver. Senão eu fecharia. Mas nem é o Telegram também que tá sendo um problema. Uai, que estranho. Ele tá considerando. Ele não deixa a tela estática. Ok. Vocês já viram esse conceito de módulo? O módulo de um número? O que é o módulo de um número? A gente também chama de valor absoluto, né? Isso. Isso, né? O módulo a gente também chama de valor absoluto. Então, a gente diz, ó, valor absoluto, ou seja, é como se eu estivesse olhando para um número sem sinal, tá? Essa que é a ideia.
Quando eu olho para um número, para o módulo de um número, eu quero só o valor dele, eu não quero em que posição ele está, por exemplo, porque a gente sabe que o número inteiro, se eu colocar ele numa reta graduada, né? A gente, na verdade, posiciona ele, né? A gente diz quantos inteiros há depois do zero, quantos inteiros há antes do zero. Então, é mais uma questão posicional, tá bom? Então, quando a gente fala de valor absoluto, eu quero só essa distância ao zero. Eu não quero o sinal, tá bom? Então, por exemplo, se o meu número é positivo, o meu módulo é ele mesmo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, zero. Aqui é z. Então, esse daqui é o módulo de z, ó. Agora aqui é menos e. Então, essa distância ao zero também é módulo de z. Tá bom? Então, é como se eu estivesse pegando aí a distância ao zero. Ou seja, eu quero um número positivo, eu quero que saia um resultado positivo. Então, como que a gente faz o ajuste quando o número é negativo? Ora, meu número é negativo. Então, qual seria o módulo dele? Como que eu faria isso fazendo uma expressão algébrica, né? Ah, eu quero que saia, ó. Por exemplo, meu número é menos 2. Qual é o módulo de menos 2? 2. Mas como que eu faço isso algebricamente para que toda vez que eu tirar o menos 2 de lá, ele saia positivo? É só eu multiplicar por menos 1. Então, ó, menos 2 vezes menos, menos vezes menos 2 dá 2. Sai positivo. Então, essa que é a ideia aqui, ó. Essa que é a ideia aqui. O módulo de z vai ser o próprio z se z for positivo, maior que zero, e o módulo de z vai ser menos z se for negativo. Por quê? Porque eu multiplico esse número que é negativo por menos, por um sinal menos, e vai sair positivo. Então, por exemplo, qual é o módulo de 2? 2. Qual é o módulo de menos 2? Menos 2 vezes menos 2, que também dá 2, ambos positivos. Tudo bem? Então, ambos positivos. Ora, se z é menor que zero, eu não posso dizer que o módulo de z é z, porque z é menor que zero, então vai sair um número negativo. Então tem que ser menos z. Tudo bem? Deu para entender? E aí a gente tem essas propriedades, ó. Vou estar mostrando para vocês. A gente tem essas propriedades aqui, ó. Eu vou considerar z, a e d números inteiros, tá? A divisão definida sobre os números inteiros, ela vai ter a seguinte propriedade, ó. Essa propriedade aqui, ó, 1 divide z. Isso é verdade, né? O número 1 divide z. O número 1 divide qualquer, ó. 1 divide z. Para todo z pertencente a z. O número 1, ele divide qualquer inteiro. Tá certo? Agora, coloca aí no chat para mim, por favor. Por que essa relação 1 divide z é verdadeira? Pela definição de divisão. Por que eu posso dizer que 1 divide z? Quem é esse z que eu posso pegar? Como que ele é? E, exato, aqui, ó, essa relação é verdadeira, né? Z é igual a 1 vezes Z. Então, o próprio Z, ele é esse número. Por isso que a gente pôs para todo aqui. Mas na relação eu não preciso para todo, eu só preciso que exista 1, né? Então, vocês sabem fazer, ó, Z divide zero, todo número divide o zero, né? Todo número divide o zero. Inclusive o próprio zero, só que com relação à relação, de divide essa relação. Z divide Z, todo número divide ele mesmo, tá? Se D divide Z, esse produto aqui vai dividir também, AD vai dividir a Z, isso aqui, ó, para todo A pertencente a Z, né? Aqui eu posso colocar para todo A? Posso, né? Porque se meu A for zero, eu teria zero divide zero e tá ok. Se meu A é qualquer número diferente de zero, então essa multiplicação aí é menor que a multiplicação, a D vai ser menor que a multiplicação a Z e vai dividir, tá bom? Beleza? Eu acho que essa daqui é a mesma de cima, ó. Foi repetida. Não sei se era isso que eu queria. Aqui, ó, já é da divisão. Ó. Por exemplo, aqui já é o contrário. Como que a gente estabelece essa volta, ó? Se a D divide a Z,
Então, para que eu tenha a divisão D por Z, eu tenho que ter A diferente de zero, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu não posso garantir que vale sem esse A diferente de zero, né? Eu vou ter que fazer uma divisão aí, né? Agora, essa daqui, essa 6 aqui, ó. D divide Z, Z diferente de zero. Então, aqui na verdade eu coloquei esse módulo é menor, mas o que eu queria era isso aqui, ó. Isso aqui divide, né? Isso aqui divide. Por quê? Porque a norma de, tá? A gente pode chamar de norma ou módulo, tá? Por que a norma de D divide a norma de Z? Então, eu acho que aqui a gente vai precisar provar uma propriedadezinha, mas antes a gente tem, vamos ver se a gente precisa dela, né? Às vezes dentro da propriedade a gente precisa provar, então a gente já, pra gente não ficar, pra gente não enrolar a aula, a gente vai só na propriedade que a gente precisa, tá? Depois eu deixo como exercício para vocês. Ó, se D divide Z, o que que implica? Isso aqui implica que existe um C pertencente a Z, tal que esse meu número Z, ó, ele é um múltiplo, né, desse D, ou seja, ele é um D vezes algum número inteiro, não é isso? Agora eu quero olhar para o módulo. Então, isso implica, ó, daqui implica que o módulo de Z, que é o módulo de DC, ora, observa, o módulo do produto é o produto dos módulos, tá? Isso é uma propriedade que a gente tem que provar. Isso aqui é verdade, ó. Pronto. Se isso aqui é verdade, observe que aqui tá. Se isso aqui é verdade, a gente já pode concluir então, ó, que existe um módulo de C que é um inteiro, tal que módulo de Z é igual a módulo de D, módulo de C. Ou seja, a gente então conclui que D divide Z, pela definição, né? Divide módulo de Z, tá bom? Agora, por que esse Z tem que ser diferente de zero? Se ele for igual a zero, isso vale? Por que aqui eu coloquei que o módulo tem que ser diferente? Z tem que ser diferente de zero. Tá parado um pouquinho porque ele tá salvando, tá? Pra gente não perder esse arquivo. Mas a gente poderia ter D divide zero, não pode? Pois zero é igual a D vezes zero, né? Vezes algum zero. Agora, por que essa relação aqui não vale quando eu quero olhar para módulo? Por que aqui eu não quis? Ah, tá. Aqui eu queria que... Deixa eu ver aqui, porque aqui eu queria olhar o menor igual, né? Se a gente estivesse considerando só a divisibilidade, valia, né? Porque ó, o módulo de zero é o módulo de zero, né? Módulo de zero é zero, né? Aqui a gente poderia dizer que módulo de D vezes módulo de zero, não sei se... Acho que essa relação aqui que a propriedade quer evitar, tá? Módulo de zero é zero, a gente não precisa de nenhum atributo aqui, tá bom? Acho que a condição para a gente querer o Z diferente de zero era ser menor ou igual mesmo, tá? Então, se a gente volta aqui, o que ele está querendo? Ele está falando em módulo, se D divide Z, em módulo, o número D é menor que o número Z. A ideia é essa também, tá?
E a propriedade de prova é a mesma, tá? Porque se eu tenho que Z é um produto de números positivos, vamos manter, aqui eu não consigo, vamos manter essa menor igual, tá? Vamos manter esse menor igual aqui só para uma questão de ordem mesmo, tá? Isso aqui tá ok, tá? Observe, se D, só na hora da conclusão aqui, ó, se D é o módulo de D vezes o módulo de C, ele é o módulo de Z, aqui a gente tem tudo positivo, concorda? Isso aqui é um número positivo, isso aqui é um número positivo. Então, eu tô como se eu tivesse nos naturais. Como Z é o produto de dois números, Z é maior que cada um deles, né? Então, a gente teria, sim, que a norma de Z é menor ou igual à norma de... Ou a norma de D é menor ou igual à norma de Z. Tudo bem? Verdade. Só que aí, nesse caso, se Z for igual a zero, a gente não consegue, né, concluir, porque eu teria que ter um número menor que zero. Um número positivo menor que zero. Isso não pode. Então, por isso que a hipótese do Z ser diferente de zero. Mas com isso aqui, eu posso também concluir que o módulo de D divide o módulo de Z. Tudo bem? Agora, olha só. Isso aqui, então, tem que ser um exercício para vocês fazerem. Que não é um exercício difícil, tá? Eu faria esse exercício aqui, mas eu vou deixar para vocês, porque aqui eu gasto um tempo e é bom vocês mexerem com o módulo um pouco, tá? Observe. Mostre que se você faz o módulo de x vezes o módulo de y, isso é módulo de x vezes o módulo de y, tá? Né? Para x e y números inteiros. O que isso aqui quer dizer? O produto o módulo do produto, o módulo de um produto é o produto dos módulos. Como que a gente prova isso? Pela definição. Olha só, essa atividade aqui, eu vou querer que vocês me entreguem para uma nota, tá? A gente pode pegar essa atividade aí como uma nota, eu faço uma nota aí eu utilizo para uma nota, mas com o intuito de vocês também estarem fazendo, né? Caso a gente precise, sei lá, de cancelar alguma aula ainda, a gente tenha isso como uma substitutiva, tá? Como uma atividade de substituição. Então, nessa aula aqui, eu vou deixar várias atividades para vocês fazerem para entregar, tá? Essa, por exemplo, é uma atividade para entregar. Ela não é difícil, tá, pessoal? Ela é fácil. Só é fazer pela definição de módulo. Vale nota, tá? Vou colocar valendo nota porque aí motiva vocês a fazerem e ao mesmo tempo também vocês fazem, né? Fazendo é bom pra vocês, é bom pra gente, pra todo mundo. Na hora de uma prova, vocês vão ir melhor, tá? Então, assim, eu vou dar só uma dica. Como que você faria o módulo do produto XY? Pela definição, você tem que tirar o próprio elemento que está aqui dentro, se esse elemento é maior que zero, né? E você tem que tirar o oposto desse elemento se ele for menor que zero. Aí vocês vão olhar o seguinte, quando que o produto de dois inteiros dá maior que zero? Divida os casos, vocês vão ver que isso vai valer. Quando que o produto de dois números inteiros é menor que zero? Divida em casos e vocês vão ver que isso aí vai continuar valendo. Tudo bem? Então, a dica aqui. Mas essa dica aqui é uma dica, tá? Se vocês tiverem uma outra maneira de fazer, vocês podem fazer. Tá bom? Essa observação aqui, ó, apesar de que essa relação aqui ela é válida, a gente não divide por zero, tá? A gente não faz divisão por zero. Divisão por zero é um cálculo indeterminado. Ou seja, zero divide zero, ok, vale.
Mas isso aqui, ó, não existe, tá? Fazer 0 sobre 0 não existe, tá bom? Então, a relação 0 divide 0, ela é uma relação válida, por quê? Porque pela definição, é só eu dizer que tem um número que quando eu multiplico por 0 dá 0, tá bom? Mas a relação divide não, né? Essa relação de fração não, da divisão, tá bom? E aí também a gente pode introduzir a divisão de inteiro. Ó. Por exemplo, suponha que D divide Z e D seja um número diferente de zero, é isso? D divide Z. Vocês concordam que se D divide Z, essa razão aqui, Z divide D, ela é um número inteiro? Vai ser um inteiro, né? E esse número vai dividir Z. Então, vocês têm que responder por quê. Isso aqui também é para entregar. Então, já uma segunda atividadezinha aí, ó. Se D divide Z e D é diferente de zero, a relação Z divide D é um número, né? Esse número, essa fração aqui, Z divide D é um número inteiro, né? É como se fosse 2 divide 4. Então, se eu faço 4 dividido por 2, dá 2, é um número inteiro. E esse número divide 4. Aí vocês têm que mostrar por quê, tá? Então, a gente vai definir agora o conjunto dos divisores. Como vocês viram, nos divisores a gente vai retirar o zero, né? Então, aqui, ó, o que tá nesse conjunto dos divisores de um número? Todos os números, exceto zero, em que essa relação é verdadeira, x divide z. Então, quais são os divisores de z? Todos os números x que divide z. Beleza? Tem sentido, né, a gente retirar o zero aí. Aqui a gente vai retirar o zero, porque na verdade o zero não vai dividir qualquer outro número, né? Que não seja diferente, que não seja igual a zero. Mas no caso dos divisores de zero, a gente vai ter só ele, né? Não vai ter outros também. Tudo bem? Vamos tentar ver aqui. Ó, quem são os divisores de zero? Aqui eu coloquei z estrela. Ah, tá. Quem são os divisores de zero aqui, ó? Todos os números não nulos, todos os inteiros não nulos, que divide zero. Quais são eles? É só a gente olhar aqui aquela relação lá do início, ó, quando a gente falou do início. Cadê a relação? Ó, todos eles, né? Todos os números dividem zero, né? Então aqui vai ser todos os inteiros, né? Ó, não nulos. Lembrando que aqui eu já não vou incluir o zero, né? Não vai ser todos os inteiros, porque eu não vou querer isso aqui mais, ó. Eu não quero olhar para isso aqui sendo o divisor, tá bom? Porque eu tô falando da divisibilidade mesmo agora, concreta. Quais são os divisores de 1? Quais são os números divisores de 1? Ó, os divisores de 1, eu quero que seja todos os números x, tá ok? X divida 1. Nos inteiros, quem divide 1? Só 1 e menos 1, né? Divisores de 2. Quem são os divisores de 2? Todos os inteiros que divide 2. Vai ser o 1, menos 1 e o próprio 2. Não tem outros, né? Tudo bem? Quem são os divisores de 4? Todos os inteiros que divide 4. O 1, o 2 e o 4, né? Com seus sinais aí, positivo e negativo. Aí, coloca aí pra mim no chat. Quem são os divisores de 12? Quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Muito bem. Então, só que aí a gente tem que colocar mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12.
beleza? Então, vocês já estão craques aí, tá bom? São todos os números, né, em que 12 é divisível nos inteiros. Ou, por exemplo, a gente também poderia dizer assim, todos os números que 12 é múltiplo inteiro. Então, 12 é múltiplo inteiro de quem? De 1, porque 12 vezes 1 é 12. 12 é múltiplo inteiro de 2, porque 6 vezes 2 é 12, inclusive de 2 e de 6. 2 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 4 é 12. Tudo bem? Dado um número qualquer z, deixa eu ver se vocês estão no slide aqui. Dado um número qualquer z, então a gente já viu que o divisor de z vai ser o próprio também, esse conjunto dos divisores de z também vai ser os divisores de menos z, né? Porque se eu fosse olhar para os divisores de menos z, iria entrar também os positivos e os negativos. Tá? E observe, esse conjunto aqui, ó, sempre está nos divisores de z, ó, o próprio, o 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, o 12 é divisor de 12, o 13 é divisor de 13, o 14 é divisor de 14. O 1 também, o 1 é divisor de todo mundo e o próprio número é divisor dele mesmo. E o conjunto dos divisores é um número finito. Por que ele é um número finito? Porque, olha só, os divisores de z, ele está sempre entre z e menos z. Ó. Não pode passar de z, né? Eu não posso ter um número maior que z sendo o divisor dele. Por exemplo, 24 não pode ser divisor de 12. Isso é estranho, né? Nos inteiros, né? Não existe isso, tá bom? É 12 que é divisor de 24. Tudo bem? A gente também define os múltiplos, né? O que é o conjunto dos múltiplos? Então, o conjunto dos múltiplos a gente define o seguinte, ó. Quais são os múltiplos inteiros de um número A? Quais são os múltiplos de um número inteiro A, né? Os múltiplos inteiros do número inteiro A. Então, múltiplo de A ó, é o zero. Então, observe, zero é múltiplo de todo mundo. Só lembrar que aquela relação vale, né? A é divisor de zero, né? É zero que não é divisor de A, de nenhum inteiro, tá bom? Então, os múltiplos já são aqueles números que, quando ele é um resultado de uma multiplicação por esse número. Então, ó, zero é um resultado de uma multiplicação por qualquer número. É só pegar zero vezes A. Zero vezes A é A. Ou zero vezes zero é zero. Então, zero é múltiplo de todo A. A é múltiplo de A, porque A vezes 1 é A. 2A é múltiplo de A, porque 2 vezes A é 2A. Tá bom? Então, aqui, ó, é 0, 2A, 2A, 3A. Tá bom? São esses que são os múltiplos. Na definição, então, o múltiplo de A também é o múltiplo de menos A. Ó, que a gente vai ter que entregar todos aí, positivos e negativos. Então, ó, quem é o múltiplo de 0? Qual é o conjunto dos múltiplos de 0? Então, se eu fosse fazer aqui, ó, múltiplo de 0 por aquela definição, é 0, mais ou menos 0, mais ou menos 2 0, mais ou menos 3. Tá vendo que isso aqui só vai ter 0? Isso aqui só vai ter o 0. Tudo bem? Quem é o múltiplo de 1? O múltiplo de 1 vai ser o 0, mais ou menos o 1, mais ou menos o 2 vezes 1, mais ou menos o 3 vezes 1. Vocês conseguem ver que nesse conjunto vai ter, aqui reticências, tá? Vocês conseguem ver que nesse conjunto vai ter todos os inteiros? Múltiplo de 1. Todos os números é múltiplo de 1, né? Então, aqui vai dar todos os inteiros. Ó. Aqui eu coloquei M1, mas é M2, tá? Quais são os múltiplos de 2? Coloca aí no chat, por favor, de acordo com essa definição. Quem são os números, os múltiplos de 2? Felipe respondeu aqui. Todos os números pares, né? Então, assim, com essa definição, a gente teria 0, mais ou menos o 2, mais ou menos o 4, mais ou menos o 6. E aí a gente vê que tá todos os pares, né? Pares. Tudo bem? E aí, como que a gente pode escrever um número par, um conjunto dos números pares de uma outra maneira?
como um 2 vezes K com K inteiro. Eu tô vendo que até agora não atualizou a página para vocês, né? Vou fechar aqui mais uma janela. Ó, acho que agora vocês viram. Tá bloqueado, né? Minha tela. Deixa eu ver aqui nas configurações. O que tá puxando agora pra eu fechar? Ó, agora apareceu. Eu nunca fiz, mas dá pra gravar? A gente pode fazer um teste assim, ó. Vamos fazer assim. A gente faz um teste no final da aula e aí, se ficar bonzinho, a gente conseguir. Porque o que eu posso fazer é fechar o OBS e dar uma aula pra vocês sem gravar, entendeu? Aí melhora, mas aí vocês não iam ter a gravação. Aqui, ele não tá me mostrando onde que eu tô consumindo mais memória. Senão eu fecharia, mas eu acho que... Deixa eu ver aqui, solução de problema. Ele tá dizendo que tá tudo ok. Ele tá usando minha CPU quase... Alguém queria falar? Tá. De qualquer forma, pessoal, no vídeo fica melhor. Assim, no vídeo a gravação vai ficar ok, tá? É mais no Google Meet que tá lerdando, tá bom? Mas aí vocês vão. É melhor vocês terem essa aula gravada melhor, né? Ou vocês acham melhor ter uma aula agora melhor sem a gravação? Não sei, né? Não sei o que é melhor. O melhor é depois, quando a gente precisa estudar, né? Vou tentar fazer acompanhar aqui. Deixa eu ver se foi pra vocês o slide. Às vezes, se eu sair e voltar, melhora, tá? Eu vou fazer isso. Tá bom? Eu vou sair e voltar, tá bom?
Ok. Então, olha só. O que são os divisores comuns? A gente vai conceituar agora os divisores comuns. Eu acho que eu vou tentar fazer assim com vocês, né? Se eu parar de... Bom, vou tentar fazer uma coisa diferente, que aqui até agora o slide ele não mostrou. Eu vou parar de compartilhar. Tá. Acho que fica melhor assim. Deixa eu ver aqui se fica melhor. Na janela. Ok. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o sketchbook aqui com vocês. Ó, eu vou tentar fazer assim, eu vou tentar compartilhar o sketchbook aqui com vocês e gravar diferente, talvez melhore. Vamos ver. E agora, pessoal? Vocês estão vendo uma tela com a definição de divisores comuns? Ok, então perfeito. Vamos lá. Então, o que é um divisor comum A gente já viu o conceito de divisores, né? Então, olha só, divisor... Ai, gente, o chato é esse Meet me pedindo para fechar uma tela que eu tô compartilhando. Eu compartilho a tela e ele pergunta se eu quero fechar. Acabei de compartilhar. Ó, então, ok. Divisores comuns. Então, a gente já sabe que são os divisores de um número, né? O que são os divisores de um número inteiro? É o conjunto de todos os elementos não nulos, né? Em que esse número divide, né? Vamos voltar aqui. O que são os divisores, né? É o conjunto. Cadê? Cadê o conceito? Lá atrás, né? Perdi esse slide. Aqui. Divisores. O conjunto de todos os números não nulos que divide esse número, não é isso? São os divisores. Divisor de z, conjunto de todos os x, em que x divida z. Tá bom? Ou seja, são todos os números que no fim das contas são menores que z, né? Que esse z. Ok? Aí aqui a gente quer mostrar os comuns, os divisores comuns. Então, por exemplo, ó, quando eu digo que um número é comum, um divisor comum de dois números, A e B, ele tem que ser um divisor de A e ao mesmo tempo também um divisor de B, tá bom? Ele tem que estar na interseção do conjunto dos divisores de cada um deles.
tá bom? Então, ó, a gente diz que é divisor comum. Então, o divisor comum de A e B é um divisor de A e um divisor de B, tá bom? Ou seja, D está na interseção do divisor de A com o divisor de B. Ele tem que pertencer ao mesmo tempo aos dois conjuntos, tudo bem? Então, por exemplo, ó, os divisores inteiros de A e B, aqui ficou juntinho, tá? Mas é o conjunto DAB dos divisores de A e B, ou seja, são todos os x não nulos inteiros que divida A e divida B ao mesmo tempo. Então, observe, esse conjunto dos divisores, ele é um conjunto nunca vazio, porque ele sempre vai ter um menos 1 e 1, ó. Porque 1 é o divisor de todo mundo, né? 1 e menos 1 é o divisor de todo mundo, então ele sempre vai estar num divisor comum. Tudo bem? Aí aqui a gente tem, ó, A e B. Quais são os divisores de A? Que é 6. 1, 2, 3 e 6. Quais são, com seus negativos, né? Quais são os divisores de B? De 9. 1, 3 e 9. Qual é o divisor comum? Então, ou seja, qual é o divisor comum de menos 6 e 9? Mais ou menos 1, mais ou menos 3, que são os elementos que estão ao mesmo tempo nesses dois conjuntos. Tudo bem? Ok, pessoal? Mais alguma coisa? Vamos lá, mais alguma coisa aqui. Vou deixar uma atividadezinha aqui. Quais são os divisores comuns? Sei lá, vamos colocar assim: 15 e 18. 15 e menos 18, né? Vou colocar aqui porque a gente está falando de números positivos e negativos. Coloca no chat aí pra mim. Qual é o divisor comum de 15 e menos 18? Dá uma pausa aqui na minha gravação.
Muito bem, cadê? Ah, agora que eu tô vendo. Eu não fechei o áudio. Vou voltar a gravar. Ok, então o Felipe respondeu aqui que vai ser menos 3 e 10, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui a solução do Felipe. Observe, se a gente faz 49 dividido por menos... Vamos fazer 49 dividido por 13, né? Que aí depois a gente ajusta o sinal. Isso aqui dá o quê? Dá 3, né? A gente pode dizer que isso aqui é 39, né? 3 vezes 3, 9, 0. 3 vezes 1, 3 e resto 10. Observe, esse número aqui é menor que 13, ó. Menor, né? Que é o que a gente quer. Então, por exemplo, eu posso escrever 49 igual a B menos 13, não é isso? Vezes esse Q, que é 3, mais 10. Não é isso? Só que aqui, ó, eu quero que isso aqui apareça um número positivo, não é isso? Eu quero que apareça 49. Então, aqui eu faço o ajuste, ó. Como o meu B é menos 13, o meu Q é o menos 3. Que aí vai ficar 39 mais 10, né? 49 igual a 39 mais 10. E Q é igual a menos 3 e R é igual a 10. O que a gente pode observar? Que 10, ó, note que 10 é um número positivo e ele é menor que quem? Ele é menor que B ou ele é menor que o módulo de B? Ele é menor que o módulo de B, né? Peraí, deixa eu fazer esse negócio legível que vai ficar ruim para vocês depois. Ó, 10, ó, 10 é maior que zero e menor que módulo de menos 13. Não é isso? Que é o módulo de B. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Agora aqui tem uma coisa legal que eu trouxe para vocês, ó. É um conceito de paridade. O que é a paridade? Ó? Paridade é quando a gente diz se um número é par ou ímpar, tá? É isso que é a teoria de paridade. Quando que um número é par? Um número, quando ele é par, ele é um número da forma 2 vezes Q, né? E ele é um número que divide por 2, não é isso? Então, na divisão de qualquer inteiro por 2, os possíveis restos são 0 e 1. Ó. Então, quando eu pego um número A e divido por 2, ou seja, se eu faço A divido por 2, eu vou encontrar Qs aqui, ó, e restos aqui, não é isso? Fazer a divisão de A por 2. Esse quociente aqui pode ser qualquer número inteiro, né? Mas esse resto aqui, ele só pode ser 0 ou 1 na divisão por 2. Por quê? Eu quero que o resto seja menor que o quociente, né? Que o divisor, né? Então, para que o resto seja menor que o número 2, ele só pode ser 0 ou 1. Tudo bem? Se o resto for 0, o que acontece? Significa que eu vou escrever essa expressão como um 2Q, ó. Beleza? Para algum Q. E aí, a gente tem o seguinte, esse número A é par, porque todo número par é um produto por 2, né? O que acontece quando eu levo um número par ao quadrado? Ó, se eu pego A e elevo ao quadrado, 2Q quadrado, 4Q quadrado, 2 vezes 2Q quadrado, 2K. Ou seja, isso aqui é um número K, ó, qualquer. Deixa eu ver o que o Ilan acabou de comentar. Nossa, eu nunca tinha pensado que vinha daí. Você já reparou que no curso Teoria dos Números, o curso Teoria dos Números começa a trazer trem fácil, tipo número par, de uma maneira bem abstrata e bem assim, bem construtiva, né? Pois vem daí, né? Da divisão, ok? E aí, olha só, a gente tem também com isso que o quadrado de par é par, ó. Todo número, todo número Todo número que é quadrado de número par vai ter que ser par também, tá bom? Então aqui, ó, a gente prova. Agora, se o resto for 1, o que acontece se o resto for 1? Se o resto for 1, então eu vou escrever esse 2Q mais R como 2Q mais 1. E aí eu tenho um par somado com 1. Par somado com 1 é sempre um número ímpar. Então, A é um número ímpar.
Então, na divisão de um número inteiro por um número par, a gente sempre vai ter essa relação aí, tá? Só esses dois tipos de resto, o 0 e 1. E aí a gente consegue concluir isso. O que acontece quando eu pego um número ímpar e elevo ao quadrado? Ó? Eu vou pegar a ao quadrado, que vai ser 2q mais 1 quadrado. Aí eu abro esse produto notável, ao quadrado do primeiro, mais o 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ó. E aí eu posso colocar esse 4 aqui em evidência, ó, com 2. Então vai ficar isso aqui, 2 vezes alguma coisa mais 1. 2 vezes alguma coisa mais 1 é um número ímpar. E aí o que a gente pode concluir? Quadrados de ímpares também são ímpares, né? Quadrado de par é par, quadrado de ímpar é ímpar. Tudo bem? Além disso, o quadrado de qualquer número inteiro pode ficar nessa forma. Vamos lá. O quadrado de qualquer número inteiro, ele é um 4q quadrado ou ele é um 4q mais 1. Beleza? Deixa eu ver se está certo isso aqui. O quadrado é um 4q quadrado, tá ok? Ou ele é um 4q. Eu posso pôr em evidência aqui também, ó. Q quadrado mais q mais 1. Ele é um 4q mais 1. Tá certo? O que podemos concluir que na divisão de qualquer quadrado inteiro por 4, o resto sempre é 0 e 1. Então, ó, o que ele está querendo concluir? Ó? Se eu faço a quadrado, eu tenho que isso é... Desculpa. Eu tenho que isso... Ó, se eu pego um inteiro qualquer ao quadrado, eu tenho que ele pode ser ou um 4q quadrado, ou ele pode ser um 4q mais 1. Tudo bem? Só tem essas duas maneiras, né? De um quadrado, de um inteiro. Então, observe, pela divisão aqui, e aqui também é ao quadrado, né? O que significa? Um número inteiro ao quadrado, ele também, ó, ele vai ter resto 0 ou também resto 1. É resto 0, 1. Tudo bem? Ó, na divisão de um número ao quadrado por 4, você só vai ter resto 0 ou 1. Vamos ver por quê. Pega o 25, ó. Divide 25 por 4. 25 dividido por 4 dá 4 vezes quem? 4 vezes quem? 4 vezes 6, né? É aqui... Eu tenho vários... 6 vezes 4, 24, 25, né? 4 vezes 5, 20, mais... Ah, tá. É isso. 6, mais 1, né? Porque esse número aqui tem que ser menor que 4, ó. Beleza? Então, aqui, ó. O 5 ao quadrado, ele é um 4 vezes alguma coisa mais 1. Então, quando eu pego um número ao quadrado e divido por 4, dá resto 1 ou 0. Do mesmo modo, agora eu vou pegar um número 16. Só que 16 eu já sei, né? 16 dá 4 vezes 4, né? É igual a 0, ou mais 0. Vamos ver outro aí. 16 ficou fácil. 25, 16, 32. Não. O número que é 36. 36 é 6 ao quadrado, não é isso? 36 dividido por 4 dá quanto? 9. Então, 4 vezes 9. 4 vezes 9 já é resto 0, né? Resto 0. Vamos pegar outro. 49, que é o 7 ao quadrado. 49 dá... Por 4 dá 11, né? 44... Não, dá muito. 12, vamos lá. 4 vezes 12. 4 vezes 12 é 48, mais 1. Resto 1. Então, se vocês testarem, só vai dar isso aqui de resto. Qualquer número ao quadrado, dividido por 4, vai dar sempre resto 1 ou 0. Tudo bem? Legal, né? E aí, para finalizar, eu deixei esses exercícios, tá bom? Aí, esses exercícios aqui, ó, mostra que o quadrado de qualquer inteiro ímpar tem essa forma. Mostre que os quadrados dos ímpares 9 e 11 têm essa forma. Mas aqui, na verdade, é mais consequência desse, tá? Esse daqui eu vou deixar como exercício para nota, então, para vocês entregarem. Esse daqui não.
Esse daqui é só a conclusão do de cima. Tá bom? Então, no fim das contas, foram quantas tarefas? 4, né? Não é indução. Não é indução. Essa técnica aí de divisão. Esse é mais dificinho. Esse não é pegar só o número ímpar e levar ao quadrado, não, tá? Esse é usar o algoritmo da divisão. Beleza? Se vocês tentarem fazer e mandar pra mim, eu dou uma dica, tá bom? Eu consigo ver e dar uma dica. Beleza, pessoal? Então, olha só, vamos finalizar aqui, porque hoje eu falei pra vocês que a aula ia ser mais curta, né? Pra gente poupar. Aqui ainda tinha algumas coisinhas, eu falo na próxima aula, tá bom? Vou finalizar aqui com a capa de... Lembrando que aqui tem um ajuste de avaliação, tá? Nossa segunda avaliação não vai ser dia 6, vai ser daqui a 2 semanas, tá bom? E vai cair esses assuntos aí, de divisor, múltiplo, MDC, algoritmo de Euclides, tá? Vocês têm alguma dúvida? 1 ao quadrado igual a 0, Q mais 1. Não entendi, Felipe, por que você colocou essa observação? Desculpa, eu não acompanhei. O que você quis dizer? Ah, você está falando para pensar na indução. Pode fazer por indução. Eu acho que essa questão sai por indução. É porque, assim, ela sai fácil só com o algoritmo de Euclides, mas eu acredito que com indução também sai, porque aí você pode fazer uma base, né? Supor um n e aí sai para n mais 1, tá bom? Mais alguma dúvida? Pessoal, eu vou fazer a chamada depois, né? Que agora eu não vou fazer mais não, mas eu tô lembrando aqui de quem tá aqui. Se eu fizer ela errada, me avisa, tá bom? Só dá um print aqui no chat pra saber quem tá, porque aí fica mais fácil. Posso finalizar, então? Tchau, obrigada pela atenção. Um bom dia, tá, a todos. Qualquer coisa a gente vai se falando no chat do Telegram, podem tirar dúvida por lá. Um abraço.